Fala, querido estudante! Eu sou o professor Vitor Piauí de Química e esse é o canal Natureza ao Cubo. Junto com o professor Kevin e o professor Rafael, o nosso objetivo é fazer você gabaritar todos os itens de ciências da natureza. Agora você vai ter acesso a uma resolução completa dos itens de Química de uma prova do PAS. Aproveita para se inscrever aqui no canal e já deixar um like nesse vídeo. Bora lá? A gente vai agora para a resolução da prova do PAS 2 do subprograma de 2017 até 2019, ou seja, foi a prova que foi aplicada no ano de 2018. O caderno que a gente vai usar como base é o caderno Apollo. Se você ainda não tem um caderno aí em mãos, né, se você não tem ele baixado, você consegue encontrar tanto o caderno de provas que a gente está usando como base, quanto o gabarito dele, você consegue encontrar aqui na descrição do vídeo, certinho? Então vamos lá começar. Vamos começar pelos itens de números 55, 56 e 57. Na verdade, ainda tem o 58 na próxima página, que é relativo a esse texto aqui, tá bom? Olha só. O núcleo de bioensaios, biossíntese e ecofisiologia de produtos naturais, rede de pesquisa que mantém uma base de dados sobre produtos naturais isolados a partir de elementos químicos da biodiversidade brasileira, vem estudando substâncias com propriedades farmacológicas promissoras. Entre elas está o óleo essencial linalol, que pode ser extraído da folha de araçá do cerrado. E aí deu o nome científico dela aí, né? Essa substância apresenta as propriedades analgésicas, sendo largamente usada como fixador de fragrância na indústria cosmética mundial. Um dos métodos de obtenção do linalol, a partir das folhas de araçá do cerrado, é a extração por solvente, tá? Processo de separação de misturas aí, processo de extração de substâncias por algum solvente. No passado, o benzeno era usado como principal solvente de extração. Contudo, devido à sua elevada toxicidade, ele foi substituído por um solvente menos tóxico, de polaridade e temperatura de ebulição semelhantes ao benzeno, porém de caráter não aromático. É a chamada química verde, tá, gente? Se você ainda não ouviu falar desse termo, quiser dar uma olhadinha nele antes da sua prova, tá? A química verde, uma das bases dela é essa: substituir solventes que são poluentes, que são cancerígenos, como é o caso do benzeno, por outros solventes que não sejam tão agressivos nem ao meio ambiente, nem às pessoas que possam tratar ali daquele solvente, tá? Aí ele deu aqui a fórmula estrutural aqui condensada do linalol e falou o seguinte: considerando as informações do texto e a estrutura do linalol apresentada anteriormente, julgue os itens de 54 a 57 e assinale a opção correta no item 58, que é do tipo C, né? Aqui é a fórmula estrutural, certo? Fórmula estrutural da molécula. Olha o que o item 55 vai falar pra gente. As ligações duplas presentes na estrutura do linalol são conjugadas, por isso ocorre o fenômeno de ressonância na cadeia carbônica dessa molécula. Gente, por que esse item 55 está errado, né? É um item errado. As duplas da cadeia do linalol, elas não estão conjugadas, tá? Para uma dupla ser considerada conjugada, para duas duplas serem consideradas conjugadas entre si, elas têm que ter uma ligação simples no meio delas, tá? E apenas uma ligação simples, ou seja, tem que ser uma estrutura do seguinte jeito, ó: dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Isso são ligações duplas conjugadas. Esse exemplo que eu coloquei para você aqui, ó. Então, nesse caso aqui, a gente teria um exemplo de ligações duplas conjugadas. Nesse exemplo do linalol, elas são isoladas. Por quê? Porque entre elas tem várias ligações simples, né? Tem uma, duas, três, quatro simples entre duas duplas. Então elas são consideradas isoladas, tá? Então nesse exemplo aí, ó. Então aqui, ó, nesse caso, como entre essas duplas tem várias ligações simples, não é apenas uma, elas são chamadas de isoladas. E pode acontecer de uma estar do lado da outra, né? Por exemplo, ó, esse composto aqui teria duas ligações duplas, uma do lado da outra. Aí nesse caso aqui a gente chama ela de condensadas, tá? Condensadas porque elas estão... O mesmo carbono está fazendo duas ligações duplas, né? Condensadas ou acumuladas. Você também pode achar essa nomenclatura, tá bom? Então nesse caso o item está errado porque as duplas do linalol, elas são isoladas. Próximo. 56. O nome UPAC do linalol é 3,7-dimetil-octa 2,7-dien-3-ol. Olha como a nomenclatura é importante para a prova do PAS 2, né? Vamos dar uma olhadinha lá na molécula? Ó, primeira coisa que a gente tem que decidir, né? Decidir quem é a cadeia principal.
Nesse caso não está difícil, né? A gente não tem muitas ramificações, então a cadeia principal ela tem que conter as duplas e ela também tem que conter o grupo funcional. Então no nosso caso, ó, a principal é essa daqui, tá? Essa é a cadeia principal do nosso composto. Para a gente numerar também não vai ser difícil, né? Porque a preferência é que o grupo funcional fique com o menor número. Então nesse caso a hidroxila está mais próxima dessa extremidade aqui da esquerda do que dessa extremidade aqui da direita. Então por conta disso a gente vai começar a numerar a partir daqui da esquerda, ó. Esse é o carbono 1. Deixa eu apagar essa cadeia principal, porque vai acabar atrapalhando aí nossa numeração, tá? Então vamos numerar, a gente já sabe quem é a principal. Vamos numerar a partir daqui da esquerda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, a minha cadeia principal realmente tem 8 carbonos, né? Então o prefixo ali da cadeia principal realmente é o octa, tá? A gente só precisa ver se está certinho as ramificações, as posições das ramificações das duplas e da hidroxila, que é o grupo funcional, tá bom? Então olha só, aqui de fato no carbono 3 e no carbono 7 eu tenho duas ramificações metil, ó. Se você observar, aqui é uma ramificação metil no carbono 3 e aqui é uma ramificação metil no carbono 7, tá? Realmente no carbono 3 eu tenho uma hidroxila, tá? O que vai estar errado nesse item, galera, é a posição das duplas, tá? Porque de acordo com o que ele colocou aqui no nome, esse de "en" aqui, que é o que está responsável por indicar as duplas no carbono, de acordo com essa forma que está escrita aqui, ela está indicando para a gente que as duplas estão no carbono 2 e no carbono 7. Mas por que está errado isso? Porque se você observar aqui, ó, a dupla está entre o carbono 1 e o carbono 2. Como a gente tem que usar preferencialmente os menores números, então a gente vai usar apenas o 1, né? E a outra dupla, ela está entre o carbono 6 e o carbono 7. De novo, como a nossa preferência é pelos menores números, a gente vai ter que usar o 6 ao invés do 7. Então, o nome correto e o PAC do linalol ficaria assim, ó, 3,7 dimetil. Até aqui estava indo tudo bem, ó, dimetil. Octa também está certo, porque a cadeia principal tem 8 carbonos. Aí o erro está aqui, ó. Ela tinha que ter colocado assim, ó, 1,6 dien-3-ol. Aí estaria certo. Como ele botou 2,7, ele não usou os menores números, então o item está errado, tá certo? Item 57. Segundo a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, né, a VSEPR, aquela que a gente está acostumado a estudar para o PAS 2, que é de geometria molecular, especialmente a do carbono, quando a gente fala sobre química orgânica, os átomos de carbonos insaturados, ou seja, lembra que saturado, carbono que só faz ligações simples, né? Só relembrando aqui no ladinho, ó, esse carbono aqui é um carbono saturado, porque ele só faz ligações simples, tá? O carbono insaturado, ele pode fazer uma dupla e duas simples, ele pode fazer duas duplas, aí aqui no caso ele é insaturado por dupla, né? Ou ele pode fazer uma simples e uma tripla. Nesse caso aqui ele continua sendo insaturado, só que ele é insaturado por uma tripla, desculpa. Então nesse caso aí, o carbono insaturado que ele está falando é o carbono das duplas. E ele falou o seguinte, apresenta geometria triangular. Galera, esse item está correto, tá? Uma das primeiras coisas que a gente fala quando a gente fala de ligações do carbono é exatamente a geometria que ele apresenta quando tem cada um desse tipo de ligação, tá? Então, nesse caso aqui, ó, quando o carbono fizer 4 ligações simples, ou seja, ele for um carbono saturado, a gente fala que essa geometria aqui ela é tetraédrica, né? Lembre que a gente só representa dessa forma porque é uma forma de representar no plano, tá? Mas esse carbono aqui ele é um carbono espacial. A geometria dele é tetraédrica, forma um tetraedro, tá? No caso aí, que é o próprio caso que a questão está dizendo, que é quando o carbono faz uma dupla e duas simples, ele tem exatamente essa geometria aqui, ó, a geometria triangular. Ou como você pode encontrar algumas vezes, trigonal plana, né? Também é possível chamar essa geometria de trigonal plana, mas a UNB prefere chamar de triangular. E nesses dois casos aqui, ó, quando ele fizer duas duplas ou uma simples e uma tripla, aí ele vai ter uma geometria linear, né? Os átomos se dispõem sobre uma linha, tá bom? Então, nesse caso aqui, o item está correto, redondinho, fechadinho, perfeitinho, tá? 57, correto. Show?
Vamos lá para a gente responder o último item desse bloco 58, que é do tipo C, né? Tipo C é aquele que a gente marca a alternativa. São 4 alternativas, na prova do PAS não são 5, são 4. E aí ele vai falar o seguinte para a gente. Assinale a opção que apresenta a estrutura de substância química que pode substituir o benzeno como solvente extrator de linalol. Como é que a gente vai saber qual dessas estruturas a gente vai usar como substituto do benzeno? Quem vai dar os toques pra gente, quem vai dar as pistas pra gente, galera, é o próprio texto, tá? Então, na sua prova, você fica atento com isso. Às vezes, a pista que você vai usar para resolver a questão vai estar no texto, às vezes vai estar bem aqui no enunciado, ó, antes de ver os itens, considerando não sei o que, não sei o que, não sei o que, e às vezes também vem no próprio item, tá? Então, você tem que ficar atento ao texto. Outra coisa que eu quero falar para você antes da gente começar a resolver é que muitas vezes esses itens do tipo C do PAS a gente resolve por exclusão, tá? Então você vai de acordo com as pistas que ele vai dando. Essa questão ela é bem clássica do tipo C, tá? Ele dá algumas informações e pede para você marcar uma das alternativas, tá? E aí você consegue marcar a alternativa indo por exclusão. Tudo que não se encaixa no que ele está pedindo, você tira, tá? Então, várias e várias questões do tipo C, de química pelo menos, tá? Perceba que eu estou falando apenas de química. Você consegue resolver dessa forma. Olha lá o que ele fala. Ele foi substituído por um solvente menos tóxico, de polaridade e temperatura de ebulição semelhantes às do benzeno. Por conta disso aqui, gente, a gente já vai tirar o metanol da história aqui, ó, um álcool. Um álcool não tem nada a ver com hidrocarboneto. A polaridade do álcool é polar. Os hidrocarbonetos, inclusive o benzeno, são apolares. Então o metanol não pode ser a nossa resposta. Não tem nada de polaridade parecida, tá? Os demais continuam no jogo, porque os demais são apolares, tá bom? Então por isso que por conta desse pedaço de polar, a gente tirou o metanol de possível resposta. Olha só, porém de caráter não aromático. E aí a gente já exclui a letra B, né? O tolueno ou metilbenzeno. Continua sendo aromático, né? Não é porque eu substituí aqui um hidrogênio por um metil, formando o metilbenzeno ou tolueno, que o composto deixou de ser aromático, tá? Então o tolueno continua sendo aromático, continua sendo cancerígeno, né? Essa é uma das características dos compostos aromáticos. Por isso que a gente não pode utilizar o tolueno como resposta para substituir o benzeno. E aí a nossa resposta fica entre a C e a D, né? Entre esse composto aí de 10 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que é o decano, e entre o ciclohexano. Como é que a gente vai decidir? Por esse detalhe que ele falou aqui, ó, temperatura de ebulição semelhantes às do benzeno. Esse composto aqui com 6 carbonos tem um ponto de ebulição menor do que esse composto aqui com 10 carbonos, porque a massa desse daqui é menor. E lembra que o benzeno ele é o C6H6, né? Esse cara aqui, como ele é um alcano, só tem ligações simples, ele é o C10H 2N mais 2, né? Então 22. Lembra disso, tá? Alcano CnH2n mais 2. E esse cara aqui, como é um ciclo alcano, a fórmula dele é C6H12, tá? Então perceba que a massa do ciclo hexano é muito mais próxima da do benzeno, porque a quantidade de carbonos dele é igual, né? Do que a do decano, que tem 10 carbonos. Então, por conta disso, o melhor solvente para substituir o benzeno, de acordo com as propriedades que ele sugeriu para a gente, é a letra D, o ciclohexano. Certinho? Bora para frente. Questõezinhas aí de radioatividade, né? Toda a prova do PAS 2 você vai encontrar questões de radioatividade. Olha só. A crescente demanda do mercado por fragrâncias e aromas de fontes naturais tem impulsionado a indústria a verificar se os ingredientes empregados realmente se originam apenas da natureza, ou se não são adulterados com imitações sintéticas derivadas de petróleo. A origem natural do ingrediente pode ser confirmada por meio da análise isotópica de carbono, método que permite determinar a razão entre os isótopos carbono 14 e carbono 12 em determinada amostra. Os extratos de planta têm 100% de base biológica e apresentam uma quantidade de carbono 14 constante e conhecida. Já os produtos adulterados, contendo derivados do petróleo, entretanto, têm um nível de carbono extremamente mais baixo, carbono 14, extremamente mais baixo, devido ao decaimento radioativo que ocorre nos depósitos de origem, conforme a equação nuclear a seguir, tá? Então ele falou o seguinte, ó, que aqueles que são 100% de base biológica,
apresentam uma quantidade de carbono 14 bastante constante e conhecida, tá? Só que quando ele vem do petróleo, quando ele está adulterado, quando é acrescentado um sintético vindo do petróleo, o nível de carbono 14 é extremamente mais baixo, né? Porque ele já decaiu durante muito tempo, tá certo? Então, o nível de carbono 14 vai ser bem baixo nos que são derivados ali do petróleo, são sintéticos. E ele deu o decaimento radioativo que acontece do carbono 14, tá? Considerando o texto precedente os vários aspectos que ele suscita, julgue os itens de 59 a 61 e faça o que se pede no item 62, que é do tipo B. Olha só, daqui se você estiver bem atento, né, se você estiver bem ligadão, você vai ver que a equação tem um erro, né? Ele colocou ali que o número atômico do nitrogênio é 5, sendo que o número atômico do nitrogênio é 7. Basta você ir lá na tabela que você vai ver que o número atômico do nitrogênio é 7. Por conta disso, o Sebrasp anulou esse item, tá certo? Porque o número atômico do nitrogênio veio errado, você poderia se confundir, né? E aí, eu uso o número certo ou uso errado e vejo aqui, tá? Então, eles preferiram por anular o item. Mesmo assim, eu já vou colocar aqui, tá? 59, se você for procurar lá no gabarito, vai estar um xão lá, porque ele está anulado. Mas mesmo assim, eu vou responder aqui com você caso ele tivesse correto. Se o decaimento tivesse assim, ó, carbono 14 decaindo para nitrogênio 7, tá? Vou colocar o correto aqui, 14, mais uma partícula que ele quer descobrir que partícula é essa. Vou fazer com você para você poder testar a chamada segunda lei da radioatividade. É importante porque ela sempre está caindo aí na prova do PAS 2, então fica atento, tá? Toda vez que um átomo ele emite uma partícula beta, que é a mesma coisa que um elétron, tá, gente? A partícula beta, ela tem a seguinte estrutura, ó. A carga dela é -1, porque ela é um elétron, né? E o elétron tem carga -1, e a massa dela é 0. Por quê? Porque o elétron não tem massa, ou tem massa desprezível, né? Quando você compara com a massa do próton e do nêutron, a massa do elétron fica desprezável. Então a gente coloca ali a massa 0, tá? Quando um átomo ele emite uma partícula beta, ou um elétron, o número de massa dele não muda. Por quê? Porque a massa que o elétron leva com ele é nula, né? Praticamente 0. Então, a massa do átomo não muda. Só que o número atômico dele muda, que é o que acontece aqui, ó, do carbono para o nitrogênio. Ó. Se você for fazer o balanço de cargas, você vai ver que daqui para cá, ó, o número atômico aumentou de 1. Ou seja, mudou de elemento químico, né? Se você mexe no número atômico, você muda de elemento químico. Não à toa, era carbono, passou a ser nitrogênio, tá? Por isso que essa partícula aqui, ela tem que ter uma carga -1. Por quê? Quando você faz aqui o balanço de cargas, 7 menos 1, você iguala com o que você tinha antes, igual a 6, tá? E a massa dessa partícula também tem que ser 0. Por quê? Porque quando você faz o balanço de massas, você vê que a massa não mudou. Então essa partícula que saiu, ela não pode ter massa, tá? Por isso que se o número atômico do nitrogênio tivesse correto, se tivesse colocado aí 7, aí o item estaria correto. De fato, seria uma partícula beta ou um elétron emitido, tá? Só para você lembrar, isso aqui é a segunda lei da radioatividade. E se você não viu a resolução da prova de 2019, que eu lancei antes dessa resolução, eu vou aproveitar aqui e vou acrescentar para você o porquê que isso acontece. Se você está estranhando, né? Por que um átomo, quando emite uma partícula, acaba aumentando o número atômico, né? Quem explica isso é o postulado de Fermi, tá? Ele fala o seguinte, que quando um nêutron lá no núcleo se desintegra, o nêutron é essa partícula aqui, ó. Ele não tem carga, né? Ele tem carga neutra e o número de massa dele é igual a 1, porque ele é apenas um nêutron. Quando ele se desintegra, ele forma o seguinte, galera, ó. Ele forma um próton, que tem carga mais 1 e massa 1, e forma o elétron, que é a partícula beta, tá? Forma um elétron que tem carga menos 1 e massa 0. Esse elétron aqui é o que é ejetado lá como partícula beta. Quem fica no núcleo? Um próton. O próton tem a massa igual a do nêutron. E a partícula que foi embora não levou nada de massa, por isso que a massa se mantém. Tá? Já o número atômico aumenta, né? Porque você tem um nêutron sendo transformado em um próton, e aí o número atômico do átomo aumenta, por isso que nesse caso aqui passou de 6 para 7. Tá bom? Então lembra disso aqui, bem importante para a prova do PAS 2. Item 60. Os postulados de Bohr, além de aprimorarem a modelização do átomo proposta por Rutherford, até aqui está ok, né? Foi o modelo de Bohr que aprimorou o modelo de Rutherford,
foram essenciais para a compreensão do fenômeno de decaimento radioativo, como mencionado no texto. E aí tornou o item errado, tá? Basta o modelo de Rutherford para você entender os decaimentos radioativos, tá? Não precisa você usar as aprimorações, os aprimoramentos, não sei agora qual é a palavra certa. Não precisa você usar um desses aprimoramentos, um desses postulados de Bohr para explicar os fenômenos de decaimento radioativo, tá? O modelo de Rutherford é suficiente. O que Rutherford não estava conseguindo explicar era a emissão de luz pelos átomos, lá, o espectro descontínuo dos átomos. Por isso que teve a necessidade de um aprimoramento do modelo de Rutherford. Mas os decaimentos radioativos, Rutherford dá conta de explicar tranquilamente, certo? Uma diquinha para você aqui para a prova é isso, tá? Os modelos atômicos, o que ele cobra de você, na maioria das vezes, é esses detalhes. O que o modelo explica que o anterior não explicava? Eu preciso usar um modelo mais moderno para explicar esse fenômeno ou basta um modelo mais simples? Então são essas coisas aí que você tem que ficar atento quando você for dar aquela revisada em modelos atômicos. Item 61. Além de ser menos estável do ponto de vista nuclear, o isótopo do carbono 14 também é menos estável quimicamente que o isótopo 12, o que torna os produtos de base biológica mais facilmente degradáveis. Esse item, gente, está errado. Eu vou falar para você por quê. Quando ele fala de estabilidade química, ele está se referindo à eletrosfera do átomo. Lembra da regra do octeto? Os átomos, quando se ligam quimicamente com outros, eles buscam ter 8 elétrons na camada de valência. Claro, de uma maneira geral, né? Eu sei que existem regras, exceções a essa regra, mas de forma geral, a eletrosfera do átomo caminha para uma estabilidade quando ele tem uma configuração parecida com a do gás nobre, ou seja, 8 elétrons na sua camada de valência. Então, estabilidade química depende da eletrosfera do átomo. Nesse caso, tanto faz se é carbono 12 ou se é carbono 14, ele vai ter 6 elétrons na sua eletrosfera. 2 na primeira camada, 2 na primeira camada, 4 na primeira camada. Ou seja, ele precisa de mais 4 elétrons na última camada para poder ficar estabilizado. E aí não importa se é carbono 12 ou se é carbono 14, tá? Essa estabilidade que é diferente entre os dois é a estabilidade nuclear, é a estabilidade do núcleo. No caso, o carbono 12 é mais estável quando a gente olha para o núcleo dele, 6 prótons e 6 nêutrons. No caso do 14, 6 prótons e 8 nêutrons, acaba causando um desequilíbrio, tá? Uma desestabilização. Por isso que o item está errado, tá? Ambos são igualmente estáveis quimicamente, só que muda é a nuclear. Para a gente finalizar essa prova, temos aí o item 62, que é um item do tipo B, que é aquele de você marcar lá no cartão centena, dezena e unidade, e é um item de radioatividade também, de meia-vida. Olha só, considere que determinada massa de óleo essencial com 100% de base biológica apresente 320 desintegrações de carbono 14 por minuto, enquanto a mesma massa de um adulterante sintético oriundo de determinada fonte de petróleo apresente 5 desintegrações de carbono 14 por minuto. Assuma ainda que o tempo de meia-vida do carbono corresponde a 5.730 anos. Com base nessas informações, calcule a idade aproximada em milhares de anos do depósito de petróleo da qual o adulterante se origina. Após efetuar todos os cálculos solicitados, despreze para a marcação no caderno de resposta a parte fracionária. Isso aí é comum, né? É padrão de todos os itens. Gente, tem duas formas de você fazer esse item, tá? Eu vou fazer da forma mais simples, da forma mais manual, sem você ter que apelar para fórmulas, tá certo? Daqui, ó, de 320 para 5 desintegrações, você consegue descobrir quantas meias-vidas passaram. Como é que você vai fazer isso? Você pode fazer na mãozona mesmo, tá? Porque como você tem calculadora na sua prova, fica simples, ó. Então, quando se passar uma meia-vida, essas 320 desintegrações vão virar 160, porque elas vão cair pela metade, tá? Quando se passarem 2 meias-vidas, elas vão passar para 80, porque de novo decaiu pela metade. Quando se passarem 3 meias-vidas, elas vão decair para 40. Quando passarem 4 meias-vidas, elas vão decair para 20. Quando passarem 5 meias-vidas, elas vão decair para 10. Quando passarem 6 meias-vidas, elas vão decair para 5, tá? Então, com isso, você descobre que passaram se passaram 6 meias-vidas, né?
para poder cair de 320 desintegrações por minuto para 5 desintegrações. Quem gosta lá da fórmula, né? Você vai ver que 320 sobre 5, que é o quê? A massa final, a massa inicial sobre a massa final, isso vai dar igual a 64, que é a mesma coisa que 2 elevado à sexta. Por isso que se passaram 6 meias-vidas. Tá? Para quem gosta da fórmula. Quem não gosta, eu faço passo a passo, tá? Então deu 6 meias-vidas. E ele deu o valor de uma meia-vida do carbono 14, que é de quanto? 5.730 anos. Então, quanto que vai dar essa quantidade de tempo que passou, né? 6 vezes 5.730 anos. Quando você faz essa conta, que é simples, porque lá na sua prova vai ter calculadora, eu fiz aqui antes, tá? Para eu não ter que fazer durante a resolução, esse valor deu de 34.380 anos. Aí você vai falar assim, poxa professor, mas para a gente marcar o item do tipo B, não tem que dar um número de 3 algarismos? Sim, deixa eu apagar esse anos aqui, vou colocar ele bem aqui embaixo, 34.380 anos. Só que olha o que ele fala na sua questão. Calcule a idade em milhares de anos, tá? Então, quantos milhares de anos correspondem 34.380 anos? Corresponde a 34,380 milhares, né? 34,380, tá certo? Então, é só você pegar esse número aqui e dividir por 1000 para saber quantos mil anos passaram, certo? Essa é outra coisa que você tem que ficar atento quando você vai resolver um item do tipo B no PAIS. Ele sempre vai dar qual a unidade que ele quer que você utilize, né? Então ele não perguntou quantos anos. Se ele tivesse perguntado quantos anos, aí seria 34.380. Ele tinha que dar outro comando aí para você transformar esse número num de 3 algarismos. Como ele perguntou quantos milhares de anos, aí eu dividi por 1000 para achar quantos milhares passaram. Aí agora eu vou desprezar a parte fracionária e a minha resposta vai ficar 0,34. Porque lembra, a sua resposta ela tem que ter centena, tem que ter dezena e tem que ter unidade, tá? Eu trouxe pra gente aqui um pedacinho do gabarito do tipo B para ajudar você a marcar lá na sua prova, né? Como é que você marcaria essa resposta se você estivesse lá durante a prova? Então você tem isso aqui, ó, centena, dezena e unidade. A centena você pintaria a bolinha do zero, é muito importante, tá? Se a sua resposta tiver 2 algarismos, o algarismo da centena é 0. Se a sua resposta tiver um algarismo, a centena e a dezena é 0, tá? Nesse caso aqui, a centena é 0, a dezena é 3. Lembra que você tem que pintar a bolinha toda, tá? E na unidade, você vai pintar a bolinha do 4. Certinho? Galera, essa então foi a resolução dos itens. Opa! Já estava me esquecendo. Desculpa. A gente tem mais umzinho aqui para poder encerrar, tá? É um item que ficou ali perdido. Desculpa, gente. Vamos lá. Item 71. Ele ficou sozinho lá com outros itens relativos a esse texto aí, ó. A vegetação do cerrado é influenciada pelas características do solo e do clima e pelo fogo. O excesso de alumínio e a acidez do solo diminuem a disponibilidade de nutrientes às plantas, tornando-o tóxico para plantas não adaptadas. Após a passagem do fogo, os tecidos vegetais mais tenros, como folhas e gemas, sofrem necrose e morrem. As gemas que ficam nas extremidades dos ramos e galhos são substituídas por gemas internas que nascem em outros locais do galho, quebrando a linearidade do crescimento. Quando a frequência do fogo é muito elevada devido a queimadas constantes, a parte aérea da planta pode não se desenvolver e a planta pode tornar-se uma planta anã. Com 2 estações bem marcadas, sazonalidade, o clima tem efeito sobre a disponibilidade de nutrientes e a toxicidade do solo. O solo com baixa umidade se torna mais ácido e a disponibilidade de nutrientes diminui, o que influencia o crescimento das plantas. Então, a combinação entre sazonalidade climática, deficiência nutricional dos solos e ocorrência do fogo determina as características da vegetação do cerrado. Você vai observar que para a gente resolver o item 71 a gente não precisa muito desse texto, tá? Mas como tinha outros itens de outras matérias junto com ele, sempre é importante que você leia o texto. O silicato de cálcio, que é um sal, até aí está correto essa afirmação, com capacidade de reduzir... É um sal com capacidade de reduzir a acidez do solo. É isso que a gente vai ter que saber se ele é capaz de reduzir. Visto que após sua dissociação, os íons silicato podem reagir com a água do solo,
produzindo íons hidroxila de acordo com a equação a seguir, tá? O que você tem que lembrar para poder falar do caráter de um sal? Você tem que saber de qual ácido e de qual base esse sal veio. Muito importante para a prova do PAS 2. No caso do silicato de cálcio, ele veio do hidróxido de cálcio, que é o CaOH2, e veio do ácido metasalicílico, né, que é o H2SiO3, tá bom? Nesse caso aqui, o hidróxido de cálcio é uma base forte, tá? Lembra que as bases dos metais alcalinos terrosos, forte. E já o ácido salicílico é um ácido fraco, né? Porque você faz aqui a quantidade de oxigênios menos a de hidrogênios, isso vai dar 1, significa que é um ácido fraco. Então, se o sal ele veio de um ácido forte e de um ácido fraco, significa que o caráter dele é básico, porque quem manda é o caráter forte. Como ele veio de uma base que é forte, então o sal vai ter um caráter básico. Por isso que o item está correto, tá? Esse sal ele vai ser capaz de reduzir a acidez do solo, porque aí quando ele reagir com a água, ele vai liberar os íons OH- e esse OH- consegue neutralizar os ácidos que estão ali naquele solo, certinho? Agora sim, terminamos a resolução dos itens da prova do PAS 2, que foi aplicado em 2018. Se você chegou até aqui e você gostou dessa resolução, você curtiu e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí no canal, deixa um like nesse vídeo e se você ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá bom? Valeu e boa prova para você!